Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade a esse segundo módulo. Provavelmente vai ser só mais esse vídeo. No final do vídeo, vocês têm o questionário. Qual é a programação? Passar o questionário para o caderno, tirar a foto, colocar no Google Sala de Aula. Aqueles que não conseguirem por algum problema, deixa no caderno e me manda essa foto no privado para eu deixar registrado sua presença, sua participação e sua nota. Beleza, turma? Não se esqueça. E curte o canal, tá certo? Então, pessoal, nós vimos que, dando continuidade, a primeira etapa é aquele videozinho, onde a gente vê um assunto geral, e agora nós vamos entrar no assunto mais específico, que é os componentes da eletrônica, tá certo? Nós já vimos diodo, já vimos transformadores, já vimos vários equipamentos, vários componentes que fazem parte do universo da eletrônica, fazem parte das placas, dos componentes, e hoje a gente tem até microprocessadores, tá certo? Então, dependendo da situação que você se encontre como técnico, você vai ter que trocar um componente, você vai ter que trocar uma peça ou a placa toda, ou você vai ter que identificar, né, dentro da manutenção preventiva ou corretiva, qual é aquele problema e como é que você vai corrigir, tá certo? Então vamos dar continuidade ao assunto dos transistores bipolar, que são os transistores bipolar de junção que nós vimos na aula passada, na aula número 1, tá certo? Mas que com esse reforço você vai poder amadurecer mais nesse assunto, tá certo? Tá certo, pessoal? Aqui você vê o exemplo de como são os transistores. Eles têm 3 conexões, que a gente vai ver para que serve. Aqui você vê o tamanho deles, né? Varia muito, de 2 centímetros, menos de 2 centímetros, até 3, 4 centímetros para esse transistor, né? Nós temos sempre variando aqui tensão e corrente, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Existe uma infinidade de sinais de interesse em eletrônica, que são muito fracos, como por exemplo as correntes elétricas que circulam no corpo humano, o sinal de saída de uma cabeça de gravação e etc. E para transformá-los em sinais úteis, torna-se necessário amplificá-los. Então, aqui inicia o processo, né, da transferência da informação, que é através dessa energia elétrica, né, desse pulso de energia, da situação analógica para a situação digital. Certo, pessoal? Antes da década de 50, a válvula era o elemento principal nessa tarefa. Em 1951, foi inventado o transistor. Ele foi desenvolvido a partir da tecnologia utilizada no diodo de junção. Nós sabemos que o diodo é feito a maioria dele de silício, e ele recebe uma dopagem você insere no diodo, você insere no silício impurezas, tá? Outros elementos que a gente chama de impurezas, para que ele possa ter a capacidade de criar lacunas e as lacunas e o excesso de elétrons, tá certo? Aí dentro desse, fazendo essa mutação, fazendo essa modificação de lacunas e excesso de elétrons, é que a gente consegue o diodo. Com uma alternativa em relação às válvulas, para realizar as funções de amplificação, detecção, oscilação, comutação e etc. A partir daí, o desenvolvimento da eletrônica foi imenso. Dentre todos os transistores, o bipolar é muito comum, com semelhança ao diodo estudado anteriormente, com a diferença de o transistor ser formado por 2 junções PN, enquanto o diodo apenas por uma junção. Funcionamento de transistores bipolares. O transistor bipolar é constituído por 3 materiais semicondutores, dopados, né? Aquela dopagem que eu falei.
2 cristais tipo N e um tipo P. Os 2 cristais tipo N e um tipo N. Ou 2 cristais tipo P e um tipo N. Ou 2 N e um P, ou 2 P e um N. O primeiro é chamado de transistor NPN, e o segundo PNP. Na figura 2.1 são mostrados de maneira esquemática os dois tipos. Então aqui você vê que aquelas 3 entradas, essas 3 pernas aqui que a gente vê nos transistores, são o E de emissor, o B de base e o C de coletor. As junções, que são onde nós temos as lacunas e os excessos de elétron, tá certo? E aqui, na maioria das vezes, os transistores e o diodo são feitos de silício, e vem aquele processo de dopagem, onde o silício, que antes era um elemento que não tinha capacidades elétricas, né, de conduzir elétrons, agora ele passa a conduzir. Por isso ele é um semicondutor. Vamos lá, turma. Cada um dos 3 cristais que compõem o transistor bipolar recebe o nome de relativo à sua função. O cristal do centro recebe o nome de base, pois é comum aos 2 outros cristais. É levemente dopado e muito fino. Então, o P ele é muito fino em relação aos outros, NN ou PP, tá certo? Um cristal da extremidade recebe o nome de emissor, por emitir portadores de carga. É fortemente dopado e, finalmente, o último cristal tem o nome de coletor, por receber os portadores de carga. Tem uma dopagem média. Apesar da figura 2.1 não distinguir os cristais coletor e emissor, eles diferem entre si no tamanho e na dopagem. Então você vê que, na realidade, eles são diferentes. Eles são NN, mas um possui mais quantidade, um volume maior que o outro. Então você tem que ter muito cuidado ao ligar, a fazer essa mudança de ligação, porque eles são diferentes. Eles podem ter o mesmo componente, mesma substância, mas o volume dessa substância difere. O transistor tem 2 funções, uma entre o emissor e a base, e outra entre a base e o coletor. Por causa disso, um transistor se assemelha a 2 diodos. Então, aqui praticamente são 2 diodos trabalhando, NP, e aqui são PN, outro diodo. Então, eles dois juntos trabalham juntos, se transformam em um transistor. O diodo da esquerda é comumente designado como diodo emissor, por isso é a base e o da direita de coletor. Então, o N do lado direito é o coletor e o emissor do lado esquerdo. Tá certo, pessoal? A difusão dos elétrons livres através da junção produz 2 camadas de deplexão. Cada camada tem aproximadamente uma barreira potencial, que é aquela barreira, no caso do silício, é 0,7 em 25 graus Celsius. Então, praticamente o silício que é utilizado na fabricação desses componentes. Então, a gente tem essa tensão como tensão praticamente a base para que para que ocorra a reação, tá certo? Aqui você vê as camadas de depressão, que são as camadas onde há lacunas, onde os elétrons preenchem ou ficam soltos, tá certo? E temos o E de emissor, o B de base e o C de coletor. Com os diferentes níveis de dopagem de cada cristal, as camadas de deplexão têm larguras diferentes, tanto maior a largura quanto menor a dopagem. Então, quanto maior a largura da camada de depressão, menor a dopagem. Então, quanto mais larga, menor a dopagem. Ela penetra pouco na região do emissor, bastante na base e médio na região do coletor. Certo, pessoal? Então, vamos para alguns detalhes do transistor. Ele vai falar muito mais do NPN, porque as funções e as leis do NPN para o PNP são inversas, né? Então, as junções do transistor podem ser polarizadas diretamente ou reversamente. Então, quando é diretamente, junções com polarização direta,
A bateria B1 polariza diretamente o diodo emissor e a bateria B2 polariza diretamente o diodo coletor. Os elétrons livres entram no emissor e no coletor, juntam-se na base e retornam para as baterias. O fluxo de corrente elétrica é alto nas duas junções. Então você vê a corrente elétrica circulando de um lado e do outro, né? Aqui são as baterias B1 e B2 e o ciclo da corrente, tá certo? Isso na direta. Agora, quando a junção é reversa, quando a polarização é reversa, a corrente flui no sentido contrário, certo? As baterias e a corrente fluem no sentido contrário. Junções com polarização direta e reversa. Na figura dos pontos, o diodo coletor está reversamente polarizado e o diodo emissor diretamente polarizado. A princípio, espera-se uma corrente de fuga no diodo coletor e uma alta corrente no diodo emissor. No entanto, isso não acontece. Nos dois diodos, as correntes são altas. Então, você vê que o fluxo para uma polarização direta e reversa acontecem, né, no mesmo sentido. B1, a corrente circulando da bateria B1 para o N e o P, para o E e o P e o B, e outro lado, os elétrons na bateria B2, ela circula nesse sentido, né? Aqui uma resistência e aqui nós temos nosso transistor bipolar. Aqui nós chegamos no nosso questionário. Esse é o questionário que vocês vão passar para o caderno, vão tirar foto e vão mandar para o seu querido professor, tá certo? Nós vamos praticamente com esse material constituir uma nota e vocês vão ser avaliados pela nota, pelo desempenho, pela rapidez na entrega. Tudo isso a gente leva em consideração porque faz parte né, de como foi feito o trabalho. Certo, pessoal? São 6 questões. Eu coloco aqui onde encontra-se a resposta. E, como sempre, eu deixo uma dica para vocês de como melhorar seu estudo e como esse estudo se torne cada vez mais eficaz. Quanto mais você estuda, pessoal, é como aprender a nadar, é como aprender a andar de bicicleta. Dependendo da técnica, você cada dia melhora mais, cada dia você aprende mais, tá certo? Então vamos lá. Primeira dica, escolha um ambiente para estudar. Você precisa de silêncio e uma iluminação adequada para se concentrar nas leituras e exercícios. Então, pessoal, procure um lugar bem iluminado, onde você possa não ser perturbado por barulho. Na cama, se você estuda na cama, o cérebro, ele faz uma ligação com o quê? Com sono, com cansaço. Então, você provavelmente vai acabar tendo a tendência a dormir, tá certo? Então, procure um lugar, uma cadeira confortável, mas que não seja tão maleável, para que você sinta, né? Que você tenha uma postura correta. Dica 2. Elabore um cronograma. O segredo para se dar bem nos estudos e conseguir um bom desempenho nos concursos públicos ou qualquer outro tipo de exame é fazer um planejamento. Então, faça um planejamento, como eu falei para vocês, diário, semanal e mensal. Assim vocês controlam, vocês conseguem botar ou interferir nesse cronograma, tá certo? Conseguem colocar atividades diárias relativas a ajudar a mamãe e o papai em casa. Então, há um trabalho extra, tá certo? Então, vocês podem flexibilizar esse tempo. Provavelmente, gente, daqui para frente nós vamos ter muito trabalho desse tipo. Você trabalhando em casa, fazendo atividades, prestando um serviço, tá certo? Então, vamos se dedicar, vamos aprender. Dica 3. Defina metas diárias. Para uma rotina de estudos eficiente, será necessário definir metas diárias. Dessa maneira, você garantirá sua produtividade, pois saberá que estudou o que era preciso naquele dia. Então, você vai criar um mecanismo, né? Você vai se tornar aquele processo de acordar
de ir lá fazer seus estudos, de ter aquela disciplina, facilita que você, no final do dia, não esteja tão cansado, em dúvida se aprendeu, em dúvida se precisa melhorar, porque você tem um cronograma, você tem uma rotina. Aproveite pequenos intervalos para repassar o conteúdo. Se você tem um dia a dia muito agitado, aproveite os pequenos intervalos para, para ter acesso ao conteúdo. Que tal fazer uma revisão rápida enquanto está no ônibus, deslocando-se para o trabalho, ou ainda após o almoço, antes de retornar para o expediente? Então, pessoal, vocês não estão indo para o trabalho nem para a escola, mas é aquele horário que vocês acordavam e ainda estão no ritmo de acordar, pois aproveita aquela 1 hora, 2 horas, vamos refazer um exercício, vamos fazer um assunto, vamos nos programar, tá certo? No almoço, poxa, 2 horas de almoço eu posso tirar uma meia hora ali e rever algum assunto, né? Dar preparar um material, tá certo, pessoal? Essas são ótimas dicas para a gente manter o foco. Então, nós vamos ficar por aqui. Tá tudo certo. Me liguem. Vocês têm meu WhatsApp. A gente vai conversando. Não percam foco. Tá certo? Tire um dia para descansar. Tire um dia livre. Poxa, hoje eu passei a semana toda estudando. Tá bem adiantado o conteúdo. Poxa, hoje eu vou tirar o dia para descansar, para sair com meus colegas, para ligar para eles. Sair é meio complicado por causa da pandemia. Mas você pode estar ligando, estar conversando. Tá certo? E nós vamos nos ver em breve. Espero que seja presencial. Se não, nós vamos estar nesse mesmo ritmo, dando prioridades aos assuntos, tá certo? Nos vemos em breve. Um abração. Deixar aqui um motivacional para a gente. Nunca desista de um sonho, só por causa do tempo que você vai levar para realizá-lo. O tempo vai passar de qualquer forma. Então, é o que eu já falei para vocês. O cronograma vai fazer vocês chegarem mais firmes nos objetivos, que é um concurso, que é um Enem, que é um trabalho, que é se dedicar na profissão que vocês estão batalhando. Beleza, pessoal? Um abração e tamo juntos.